E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos nessa unidade 12, tá bom? De biologia 2, estudar a primeira classe dos cordados, a classe dos peixes. Então, bora de peixes agora! Então, vamos lá, pessoal, vamos ver os tópicos que iremos estudar nessa aula, né? Olha só, pessoal, a gente vai começar pela diversidade, depois vamos ver as características gerais dos peixes, os sistemas e, por último, vamos falar sobre a reprodução dos peixes. Mas, como de costume, vamos ver agora os representantes, né? Olha só, pessoal, a gente conhece peixe muito bem, né? Tubarão é um peixe, tá? Raia é um peixe, beleza? Vocês podem falar raia ou a raia, tá bom? O pintado, né? Um peixe, o pacu, tá? Que só são exemplos. Cavalo marinho, beleza? E aqui o dourado, tá? Talvez o que você não sabia é que tubarão, raia e principalmente o cavalo marinho são peixes, beleza? Fica aí essa informação, essa curiosidade para vocês. Então vamos começar pela diversidade. Quando a gente fala de diversidade dos peixes, a gente fala de dois grupos: os condrictes e os osteíctes, beleza? Então vamos começar pelos condrictes, tá? Vamos falar um pouquinho mais da diversidade dos condrictes. E quem são os condrictes, né? Os condrictes, pessoal, são os tubarões e as raias, beleza? Então aqui tem um tubarão, aqui tem uma raia, tá? São os tubarões e as raias. Primeira coisa, os condrictes, pessoal, olha só, essa é a grande característica, tá? Eles apresentam um esqueleto cartilaginoso, tá? Eu e você apresentamos um esqueleto ósseo. Um tubarão e uma raia, ou seja, os condrictes, eles não possuem, ó, um esqueleto ósseo, e sim um esqueleto cartilaginoso. Guarda isso, beleza? Então, o que que são os condrictes? São peixes que possuem o esqueleto cartilaginoso. Fechou? Pessoal, os condrictes, tubarões, raias, eles não possuem a bexiga natatória. A bexiga natatória, pessoal, é um órgão que se enche de ar e auxilia os peixes que possuem esse órgão na flutuabilidade dentro da água, tá bom? Mas olha só, os condrictes não possuem. Então, uma raia, um tubarão não possui a bexiga natatória. Pessoal, os condrictes, eles apresentam umas escamas pelo corpo chamado de placoides. Aqui, ó, várias placoides, tá? Aqui tem várias placoides, várias dessas escamas, e aqui é uma placoide só, beleza? Uma placoide só. O que que é interessante dessas placoides e que o vestibular pode cobrar? Pessoal, as placoides, tá? Elas são homólogas aos dentes do ser humano, fechou? Órgãos homólogos, estruturas homólogas, vocês estudam lá na evolução, né? E um pouquinho também na embriologia, tá? Então, as placoides são homólogas aos dentes do ser humano. E as placoides, elas são de origem dérmica e epidérmica, tá? Então, elas são ali originadas a partir da derme e da epiderme, tá? Então, esqueleto cartilaginoso, sem bexiga natatória e possui essas escamas chamadas placoides. Esses são os condrictes. E os osteíctes, hein, pessoal? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando ouve falar em peixe, pensa nos osteíctes, tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo de osteícte um lambari, um salmão, um bagre, ó. Quem não sabe o que é um lambari, aqui um lambari, um salmão, né, que tem essa coloração avermelhada, um bagre, tá? Então, esses são os osteíctes. E quando a gente pensa em peixe, geralmente a gente pensa num osteícte. E o osteícte, a primeira coisa importante é que eles possuem uma bexiga natatória. Os condrictes, eles não possuem bexiga natatória. Os osteíctes possuem bexiga natatória, tá? Então aqui está o nosso peixinho, a bexiga natatória aqui, ó. Jaguar, o que é a bexiga natatória? A bexiga natatória é um órgão, beleza? Que se enche de ar, tá? E esse órgão, ele é responsável por auxiliar o peixe, o osteícte, na flutuabilidade dentro da água, tá bom? Então é um órgão que se enche de ar, bexiga natatória. Pessoal, se você já tentou pegar um peixe na mão, você viu que ele é muito liso. Por que que ele é liso? Porque ele possui um muco pelo corpo. Muco, pessoal,
Muco, tá? É uma gordura, é de origem lipídica, é uma gordura. Então eles possuem esse muco pelo corpo que deixa eles bem lisos. E aqui, pessoal, eles apresentam um esqueleto ósseo, tá? Então a primeira coisa, se uma prova perguntar para vocês a diferença de um condricte para um osteícte, é que os osteíctes possuem um esqueleto ósseo e os condrictes, tubarão, raia, possuem um esqueleto cartilaginoso. Fechou? Pessoal, uma coisa interessante, ó, é que os osteíctes que não têm escama, eles são de couro, tá? Aqui eu coloquei um pintado como exemplo, beleza? O pintado, ele não tem escamas. Ele é um peixe que a gente chama de peixe de couro. Então, osteíctes sem escama, tá? São chamados de peixe de couro. Jaguar, quais informações são importantes? Tem bexiga natatória e o esqueleto é ósseo. Agora vamos entrar naquele momento da aula onde a gente fala das características gerais. As características gerais são as informações mais cobradas de vocês nas provas de vestibulares, tá? Então, olha só. A primeira coisa é que os peixes são exclusivamente aquáticos, né? Isso todo mundo sabe. Pessoal, os peixes, eles apresentam uma importância econômica muito grande. Existe um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano envolvido com os peixes, né? Então envolve toda uma cadeia produtiva, desde pescadores, que chega até nos consumidores, tá bom? Então tem uma importância econômica muito grande. Muitas famílias, né, sobrevivem da pesca. Além da importância econômica, tem uma importância ecológica que é de suma importância, tá, para o planeta Terra e para nós seres humanos também. Qual que é essa importância ecológica, né? Uma que eu destaquei aqui é que os peixes ocupam diferentes níveis tróficos, né? Lá na ecologia vocês estudam cadeia alimentar, teia alimentar e níveis tróficos. Então aqui, por exemplo, ó, tem o peixe pequeno, né? Esse peixe pequeno é comido por um peixe maior, que aqui é acho que é um peixe cavalinho, tá? Esse peixe cavalinho, ó, ele é comido por um peixe maior ainda, que pela imagem parece um atum. E esse atum é comido por um condricte, ó, por um tubarão, tá bom? Ou seja, o mais importante dessa imagem é saber que os peixes, eles ocupam diferentes níveis tróficos, tá? Importância ecológica. Legal, né? E, pessoal, uma coisa importante que eu já vi cair em prova de vestibular é em relação ao corpo dos peixes. Os peixes, eles possuem um corpo hidrodinâmico. Vocês já pararam para perceber como que os peixes, eles eles têm um formato como se fosse o formato de um míssil? Esse formato do corpo, né, é uma adaptação para eles sobreviverem no meio aquático, tá? Então eles evoluíram ao longo de milhões de anos, tá? E tem esse corpo adaptado para o nado para sobreviver na água. Esse corpo a gente chama de corpo hidro é água, né? Dinâmico é um corpo hidrodinâmico. Os peixes possuem corpo hidrodinâmico. Vamos continuar aqui nas características gerais ainda, pessoal. Olha só, os condrictes, eles afundam se eles pararem de nadar. Interessante isso, né? Aqui tem até uma raia no substrato, né? E olha só, se os condrictes pararem de nadar, eles afundam. Além disso, os condrictes, eles têm muita gordura no fígado, ó, alta quantidade de gordura no fígado dos condrictes. Por que, Jaguar, que os condrictes, tubarão, as raias, possuem essa quantidade alta de gordura no fígado? Eles apresentam essa quantidade alta de gordura no fígado para poder ter uma flutuabilidade, né? Flutuar melhor na água, tá? Por quê? Porque a gordura, ela é menos densa que a água. Se você coloca num copo d'água gordura, um óleo de cozinha qualquer, e água, a gordura vai ficar por cima, porque ela é mais leve. A partir do momento que esses animais, os condrictes, têm essa gordura, tá, no fígado, isso torna eles mais leves do que eles seriam se não tivesse essa gordura, e assim eles flutuam de forma mais fácil. Interessante, né? Aqui, pessoal, ó, os osteíctes, lembra do osteícte, né? Lambari, bagre, tá? Salmão, o osteícte, eles possuem a bexiga natatória. Eu já falei dela, mas eu vou repetir porque isso cai muito nas provas, tá? A bexiga natatória é um órgão, como se fosse uma vesícula, né? Vesícula, pessoal, você tem que imaginar que é como se fosse um saquinho, tá bom? Então, a bexiga natatória é um órgão, tá? Como se fosse uma grande vesícula que se enche de ar.
E como se enche de ar, isso aumenta a flutuabilidade, tá, dos osteíctides na água. Então, eles conseguem ficar mais leve do que eles seriam se eles não tivessem a bexiga natatória. Legal, né? Então, olha que interessante. Os condrictes têm gordura no fígado, tá, para ficar mais leve. Já os osteíctides têm a bexiga natatória para ficar mais leve. Legal, né? E por último, pessoal, eles são ectotérmicos. Ecto é fora, tá? E térmico é temperatura. Então, eles são ectotérmicos, ou seja, a temperatura de um corpo de um peixe, ela é determinada pela temperatura de fora, beleza? Pela temperatura de fora. Então, se está mais frio, o corpo do peixe, dentro do corpo do peixe, vai estar mais frio. Se estiver mais quente fora do corpo do peixe, o corpo do peixe vai estar mais quente. Isso é ser ectotérmico. A temperatura de dentro do corpo acompanha a temperatura externa. Sistema nervoso. Pessoal, vamos falar agora dos sistemas. E vamos começar pelo sistema nervoso. Os peixes possuem um cérebro desenvolvido, tá? E o interessante é começar falando das ampolas de Lorenzini que eles apresentam. Imagine isso aqui um tubarão, tá, pessoal? O olho dele aqui, ó. Vocês estão vendo esses vários pontinhos aqui, ó? Isso aqui são tudo buraquinhos, são tudo poros, tá? São vários poros aqui na região da narina. O que são esses poros? São as ampolas de Lorenzini. E para que servem esses poros que ficam aqui na região da narina? Esses poros eles servem para o animal perceber temperatura, pressão e até salinidade na água. Interessante, né? Então eles conseguem perceber o ambiente, temperatura, pressão e salinidade por esses buraquinhos, por esses poros chamados ampolas de Lorenzini. Legal, né? Além disso, pessoal, os peixes eles possuem a linha lateral. Tá vendo essa linha aqui, ó, vermelhinha? É a linha lateral. Para que serve? A partir dessa linha lateral, os peixes eles conseguem perceber movimentos e até mesmo vibrações dentro da água. Legal, né? Por isso que quando uma pessoa pula na água, os peixes eles saem nadando rápido em direção oposta. Por quê? Porque eles sentiram vibrações, movimentos dentro da água pela linha lateral. Então, ampola de Lorenzini e linha lateral, beleza? Pessoal, o olfato, tá? Principalmente dos tubarões, é muito desenvolvido, beleza? Então, o tubarão ele consegue, né, perceber um sangue na água a quilômetros de distância. Lembrando, pessoal, vale ressaltar que os tubarões, tá? Eles não gostam de carne humana, eles detestam carne humana. Eles gostam de comer outros peixes, comer tartaruga, tá? Inclusive, no ano passado, mortes por tubarões foi em média 10 falecimentos, 10 pessoas morreram, tá, com acidente com tubarão. Já o ser humano matou quase 100 milhões de tubarões o ano passado, tá? Então, na verdade, não é o tubarão que é perigoso para o ser humano, é o ser humano que é perigoso para os tubarões, tá? E todas as vezes que um tubarão ele morde um ser humano, tá? Ele confundiu o ser humano com tartaruga ou foi algum acidente, mas os tubarões eles não têm interesse nenhum em comer o ser humano, tá bom? E eles têm um olfato muito desenvolvido. Só que a visão não é muito desenvolvida, tá? Não sei se você já viu um olho de tubarão, ele é todo preto, né? Ele é bem escuro e a visão não é muito desenvolvida. Pessoal, você já viu um peixe piscar? Aposto que não, né? Por quê? Porque os peixes eles não piscam, peixe não tem pálpebra, tá? Isso aqui pode ser uma informaçãozinha que pode ser cobrado no vestibular, então se liga nisso, viu? Peixes não possuem pálpebras. Olha o olhão dele aqui, ó. Peixe não pisca, tá? Vamos falar agora do sistema digestório dos peixes. Primeira coisa, é do tipo completo, né, pessoal? Então, começa por uma boca e termina por um ânus. Aqui a boca e aqui o ânus, tá? Então, se começa na boca e tem todo o trato digestório e termina no ânus, é um sistema digestório do tipo completo. Os osteíctes, aqui, ó, esse aqui é um osteícte, né? Eles possuem ânus, tá? Eles possuem ânus. Já os condrictes, aqui eu coloquei um tubarão, mas poderia ser uma raia. Os condrictes, eles não possuem ânus, eles possuem cloaca. Então aqui tem a boca e aqui não é um ânus, aqui é uma
cloaca. Tá até escrito aqui, ó, cloaca. Jaguar, o que é a cloaca mesmo? Pessoal, a cloaca, as aves também têm cloaca, né? Uma galinha também tem cloaca. A cloaca dos condrictes, tá? Ele é uma região, o final do sistema digestório, que ali desemboca 3 sistemas. O sistema digestório, né? Mas também desemboca ali o sistema excretor e também o sistema reprodutor, tá bom? Enquanto o ânus é o final apenas do sistema digestório. A cloaca não. A cloaca é o final do sistema digestório, só que além do sistema digestório, aqui desemboca o sistema excretor e também o sistema reprodutor. Interessante, né? Então, presta atenção que condricte não tem ânus. Condricte tem cloaca. E o sistema excretor, hein, pessoal? Olha só, os condrictes, né, que eu coloquei um tubarão, os condrictes, a excreta nitrogenada deles é a ureia, beleza? É a ureia, tá? Igual do ser humano. Ser humano excreta ureia, tá? Os mamíferos excretam ureia, beleza? Já os osteíctes, ó, aqui eu coloquei um osteícte, tá? A excreta nitrogenada do osteícte é a amônia, beleza? Amônia. Então vamos lá. Condricte excreta ureia. Osteícte excreta amônia, tá? E a ureia é a mesma excreta nitrogenada do ser humano. Jaguar, como que eu vou lembrar disso? Pensa que a excreta nitrogenada de um tubarão é a mesma excreta nitrogenada do ser humano. É a ureia, tá bom? Logo, o osteícte é a amônia. Uma coisa interessante, pessoal, é que os peixes, eles apresentam um par de rins, igual a gente, tá? Então, como a gente tá falando de sistema excretor, sistema urinário, né? Então, a gente tem que falar dos rins, que são os principais órgãos desse sistema. E os peixes possuem ali um par de rins, tá? Aqui, ó, tem a bexiga natatória, tá? Aqui desse osteícte, ó, tem a bexiga natatória em branco. E aqui em cima, em vermelhinho, ó, tá? Tem um rim, beleza? Aqui só tem um rim, só que na realidade são 2 rins que os peixes têm, um par de rins. E o sistema circulatório dos peixes, hein? Olha só. Pessoal, o coração dos peixes possui duas câmaras, uma câmara aqui em cima e uma câmara aqui embaixo, tá? Uma câmara aqui em cima e uma aqui embaixo. Essas duas câmaras são um átrio e um ventrículo. O átrio é esse de cima e o ventrículo é esse de baixo. Então, tem duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Esse é o coração do peixe. Olha bem essa imagem que eu vou mostrar ela várias vezes para vocês, tá? Essa imagem, ela compara o coração dos peixes, o coração dos anfíbios, o coração dos répteis, o coração das aves e o coração dos mamíferos, beleza? Então, olha bem para essa imagem, porque a gente está nos peixes ainda, mas a gente vai ter aula só de anfíbio, só de réptil, só de ave, só de mamífero. Mas, por enquanto, o coração dos peixes tem duas câmaras, um átrio e um ventrículo. O sistema circulatório é do tipo fechado, né? Ou seja, o sangue sempre vai caminhar dentro de vasos sanguíneos, tá? E vai ser bombeado pelo coração. Então, o coração bombeia esse sangue e esse sangue sempre vai estar dentro de vasos sanguíneos, do tipo fechado. E a respiração dos peixes, hein? Como será que é? Olha só, pessoal, a respiração dos peixes, eles vivem na água, né? Então, é uma respiração do tipo branquial, tá? Alguns peixes ali possuem pulmões, tá? Só que são minoria. Então, peixe respira de forma branquial de forma geral, tá? Então, você pode falar que a respiração dos peixes é de forma branquial. Bom, olha só. Como que funciona isso, né? O peixe ele engole a água entra pela sua boca e sai pelas brânquias. Aqui as brânquias, ó. Aqui também são as brânquias de um tubarão, né? Então, a água ela entra por aqui e sai pelas brânquias. No momento que sai pelas brânquias essa água, as brânquias elas capturam o oxigênio presente na água. Respiração branquial. Pessoal, as fendas branquiais, né? Aqui, ó, as fendas branquiais, tá? As fendas branquiais, fendas é abertura, tá, pessoal? Então, as fendas branquiais são protegidas pelo opérculo, tá? Aqui o opérculo. Provavelmente você já viu, né, que aqui tem uma estrutura que fica abrindo e fechando nos peixes. Aquilo é o opérculo, ele protege
tá? As brânquias. Então, se você pega um opérculo de um peixe e abre, você vai ver que é vermelhinho lá dentro. A parte vermelhinha são as brânquias. E aquela parte por fora, tá? Que é como se fosse uma escama bem grandona, aquilo é o opérculo, tá? O opérculo protege as brânquias. E as brânquias, pessoal, ó, vem aqui nessa imagem comigo, ó. Aqui tá as brânquias, tá? As brânquias, pessoal, ela é muito vascularizada, ou seja, tem muito vaso sanguíneo passando por ali. Por que, Jaguar, que tem um monte de vaso sanguíneo passando pelas brânquias? Porque é nas brânquias que ocorre as trocas gasosas, a respiração do tipo branquial. Fechou? Pessoal, agora nós vamos falar da reprodução. Começando pela reprodução, né, dos condrites, raias e tubarões. Primeira coisa, eles fazem uma reprodução sexuada, né? Ou seja, tem ali a mistura do material genético. O material genético vindo, né, do pai, o espermatozoide, e o material genético que está dentro, né, do gameta da mãe, do ovócito. E gameta com gameta da zigoto. Gameta com gameta da zigoto. Então, tem a mistura do material genético, reprodução sexuada. Além disso, os condrictes, eles são dioicos. O que é ser dioico mesmo? Di é dois. Di é dois. Dioico, tá? Quer dizer que os sexos são separados. Tem o macho e tem a fêmea. O macho é aquele indivíduo que produz espermatozoide. E a fêmea é aquele indivíduo que produz, né, o gameta feminino, o ovócito, ou também chamado de óvulo, tá, pessoal? Isso é ser dioico, ter os sexos separados. Pessoal, os condrictes, eles apresentam dimorfismo sexual, tá? Ou seja, eles são visivelmente diferentes. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, tubarões. Os machos, eles são menores do que as fêmeas, tá? Aqui no tubarão branco. Esse aqui é o tubarão mais famoso do mundo, né? O tubarão branco. Então, os biólogos marinhos que estudam os tubarões brancos, eles sabem quem são as fêmeas e os machos pelo tamanho. As fêmeas são maiores do que os machos. Isso é um dimorfismo sexual, tá? Pessoal, isso aqui é interessante. Isso aqui vocês viram, né? Provavelmente em embriologia. O que é ser ovíparo, o que é ser vivíparo e o que é ser o intermediário, né? O ovovivíparo, tá? E os condrictes, eles podem ser ovíparos, eles podem ser vivíparos ou eles podem ser o intermediário aqui, ovovivíparo, tá? Jaguar, qual que é a diferença mesmo? Né? Como vocês já estudaram isso em embriologia, eu vou apenas dar uma esclarecida. Ovíparos são aqueles que botam ovos, tá? São aqueles que o embrião está dentro do ovo, só que eles botam esse ovo e deixam o ovo para fora do corpo. O ovo não está dentro do corpo da fêmea. Então, o embrião vai se desenvolver dentro de um ovo, só que esse ovo está fora do corpo da fêmea. Jaguar, não entendi. Uma galinha. Uma galinha, por exemplo, é ovípara, tá? O embrião está dentro do ovo, só que esse ovo fica fora do corpo da galinha, ovíparo. Já os vivíparos, o ser humano é um vivíparo, tá? Por que, Jaguar? Porque os vivíparos, eles se desenvolvem dentro de uma placenta, tá bom? Eles não se desenvolvem dentro de um ovo, e sim dentro de uma placenta que fica dentro da mãe. Então, aqui é um ovo fora da mãe. Aqui é dentro da mãe, só que não é dentro de um ovo, e sim de uma placenta. Jaguar, e os ovovivíparos? Esse daqui é o intermediário. Esse daqui são ovos, né? São ovos que fica dentro do corpo da mãe. Então, é ovo vivíparo, tá? Então, só para finalizar isso aqui, para ver se ficou claro na cabeça de vocês. Ovíparos, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, fora do corpo da mãe. Vivíparos, o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, tá bom? Só que dentro de uma placenta. E ovovivíparo, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, só que esse ovo está dentro da mãe. Aqui não está dentro da mãe. Aqui está dentro da mãe. Aqui está dentro da mãe, dentro de uma placenta. Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. A fecundação, pessoal, nos condrictes é interna, ou seja, o macho, tá? O espermatozoide produzido pelo macho, fecunda a fêmea, tá? Entra dentro da fêmea para poder fecundar os ovócitos, beleza? O espermatozoide entrou dentro do corpo da fêmea para fecundar o ovócito, a fecundação é interna.
Pessoal, os condrictes possuem ovos moles, tá? Então, se você pega um ovo de um condricte, esse ovo não tem aquela casca dura. Sério, Jaguar, por quê? Ora, porque esses ovos estão dentro da água. Então, eles não precisam ter aquela casca dura para proteger eles. Interessante, né? E por último, o desenvolvimento é direto. O que isso quer dizer, Jaguar? Desenvolvimento direto quer dizer que um tubarãozinho que acabou de nascer, ele já tem a cara do tubarão macho e do tubarão fêmea adulto. Ele só precisa crescer. Uma raiazinha que acabou de nascer, ela tem a cara da raia adulta, ela só é pequenininha e precisa crescer. Ou seja, desenvolvimento direto é aquele desenvolvimento que não tem fase larval. Fechou? Não tem fase larval? Desenvolvimento direto. Para finalizar a nossa aula, vou falar de reprodução dos osteíctes, tá? Pessoal, os osteíctes, né, assim como os condrictes, possuem uma reprodução sexuada, ou seja, tem aquela mistura do material genético, tá bom? Gameta masculino com gameta feminino, tem a mistura do material genético, tá? Reprodução sexuada. Pessoal, os osteíctes também são dioicos, ou seja, tem o sexo separado. Tem o sexo separado, né, masculino e o sexo separado feminino, tá? Ou seja, tem os machos que produzem espermatozoide e as fêmeas que produzem o ovócito, tá? Isso quer ser macho e isso quer ser fêmea na natureza, tá? E eles são dioicos, os sexos são separados em fêmea e macho. Legal, né? Pessoal, muitos osteítes têm dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual mesmo? É aquela característica que visivelmente difere o macho da fêmea. Aqui eu peguei como exemplo o peixe beta. Aquele peixe beta que tem aquela cauda, né, toda grandona, que o pessoal tem em aquário, aquele é o macho, tá? Olha como que a fêmea, ela é mais simples do que o macho, tá? Em ornamentação, ela é menos ornamental, tá? Ela é menos colorida, ela é menos exuberante do que o macho, tá bom? Então, é assim que é o dimorfismo sexual nos betas, nos peixinhos de aquário. Jaguar, por que a fêmea é mais simples do que o macho? Ela é menos ornamental. Porque o macho ele tem que ser ornamental, ele tem que ser bonitão para poder atrair a fêmea. E a fêmea vai escolher com qual macho que ela vai reproduzir. Legal, né? Pessoal, os osteíctes, eles podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Ovíparos ou ovovivíparos. Só lembrando rapidamente que ovíparos são aqueles que colocam os ovos para fora do corpo, tá bom? Ovíparos. O embrião se desenvolve em um ovo, só que esse ovo está fora do corpo da mãe. Os ovovivíparos são aqueles embriões que desenvolvem dentro de um ovo, só que o ovo fica dentro do corpo da fêmea, dentro do corpo da mãe, tá? E os osteíctes podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Pessoal, os osteíctes, olha que interessante, a maioria é com a fecundação externa, fora do corpo da fêmea. Lembra lá nos condrictes que a fecundação era interna, dentro, né? Ou seja, o espermatozoide entrava dentro do corpo da fêmea para poder fecundar o ovócito. Aqui nos osteíctes não, tá? A fecundação, a maioria da fecundação é externa, ou seja, o espermatozoide vai fecundar o ovócito da fêmea na água, tá? Não vai ser dentro do corpinho da fêmea, fecundação externa. Os ovos também são moles, né? Porque os ovos estão dentro da água, então eles não precisam ter aquela casca dura, né? Eles não precisam ter essa adaptação evolutiva. E o desenvolvimento aqui pode ser direto ou indireto. Raia e tubarão, o desenvolvimento é só direto. Aqui nos osteíctes não, pode ser direto ou indireto. Pessoal, desenvolvimento indireto é aquele que tem a fase larval, tá bom? Desenvolvimento direto é aquele que o filho, né, ele já nasce com a cara dos adultos, ele só precisa crescer, beleza? Então pode ser um desenvolvimento direto ou indireto. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula. Valeu, um forte abraço, fui!